Tá gravando, tá cá. Perfeito. Excelente noite a todos. Quem puder abrir a câmera para a gente poder interagir, nos vermos, fiquem à vontade. Esse encontro, como a Tabata disse, foi preparado com muito carinho e muito respeito ao tempo e à escolha de cada um de vocês. Então, eu peço, por favor, que vocês interajam, né, conosco aqui. É um bate-papo aberto para que a gente possa ouvir cada um de vocês também. Todo mundo está vendo a tela? Tudo certo? O áudio tá bom também? Perfeito. Então, vamos iniciar nossa apresentação. E nós queremos começar ouvindo todos vocês, né? Quem aqui conhece alguém que já perdeu dinheiro com apostas? Quem tá com a câmera aberta pode levantar a mão pra gente ver, ou escreve no chat, manda um joinha, só pra Colocar as gente entender. palminhas, eu. Isso, só pra gente saber aí se vocês conhecem alguém que já perdeu dinheiro em apostas. Marcelo colocou eu, a Ju também levantou a mão. Perfeito. E aí, nós temos uma pergunta aqui para vocês, a Flávia também, obrigada a todos vocês, né? Tem aqui uma enquete já ativa, se vocês puderem responder. Obrigada, Major Graziella, todos que responderam. Então, aqui, a enquete que vocês estão vendo aí na tela agora, nós queremos saber, na opinião de vocês, hoje existem mais brasileiros investindo em ativos financeiros ou apostando em bets? O que vocês acham? E aí nós temos 3 opções, né? A, investindo em ativos financeiros, quem acredita que é essa opção, pode colocar. B, apostando em bets. Ou C, não faz ideia. O que vocês acham? A Karen também falando que Bebê. conhece. Tem uma enquete no chat, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Não sei como, né, se estão pelo celular ou pelo desktop, notebook. A gente colocou no chat, tem essa enquete. Eu acredito que tem que clicar em enquete, ó, porque ele não tá aparecendo. Tem? Tem que clicar em Tá. enquete, Então tem que clicar em enquete. mas acredito que a grande parte já colocou aqui, né? Ó, Colocaram. Tudo B, né? Eu dei uma olhada aqui. ó, Juliana B, a Flávia B, a Karen, a Major Graziella B, a Karen também colocou que conhece pessoas endividadas aqui, né, por bets, que jogam, apostam. Então, apostando em bets, o pessoal tá afinado aqui, hein? Então, e cara, sabe muito engraçado? Eu acho que eu comentei, eu não lembro se eu comentei com a Camila, quando nós estávamos, porque quando a gente monta, a gente, né, desenvolve uma masterclass, ou seja, qualquer outro projeto, a gente tem nos bastidores aquela loucura, é aquilo, vamos pesquisar, vamos trazer a realidade, vamos de fato trazer informações que vão enriquecer o nosso público. E ali conversando, a gente já na divulgação, uma xará minha pegou e falou assim, eu lembrei de você por conta das bets. Eu falei, pode muito? Por quê? Como assim das bets? E aí ela falou, não, porque como você vai falar sobre as bets, eu fui numa loja, fui conversar com a vendedora e ela, acho que o celular, ela tinha um cordão e colocou o celular assim. E conforme ela colocou, ela falou que viu que estava jogando um tigrinho. Ela falou, eu lembrei de você. Eu falei, olha isso. Desde as pequenas até grandes, conheço pessoas ali que perderam rios de dinheiro por conta das bets. Então, só esse adendo aqui para trazer esse contexto. Que olha o quanto isso vem impactando em horário de trabalho essa pessoa. Pois é. E ainda grande parte das pessoas acreditam que os investimentos superam as apostas, que é diferente do nosso grupo aqui, né? Nosso grupo aqui está bem afiado e já percebe que o cenário é bem diferente, né? E nós imaginaríamos isso também alguns anos atrás, né? Que as pessoas investiriam mais. E aqui nós temos, né, o tamanho do fenômeno. Então, hoje, a gente está falando aqui em milhões, tá? 37 milhões de pessoas investem em poupança. E aqui a gente já vê o quanto a inteligência financeira falta, porque a gente sabe que poupança não é investimento de verdade, né? Ok, mas aqui considerando dentro da escala, a poupança. Apostas está em segundo lugar, 28 milhões. Esse dado já aumentou um pouquinho para 29 milhões
de pessoas apostando em bets. E é um dado, assim, muito, muito grande, né? E o que esse dado ele revela pra gente é o comportamento da nossa sociedade. Então, pode parecer que a Bets, ela é uma coisa simples, porque muitas pessoas falam, impacta, mas o quanto isso também impacta, não só no ambiente de trabalho, mas nas famílias, e só vai crescendo, né? Então, esse gráfico, ele não fala sobre dinheiro, ele fala exatamente que 29 milhões de pessoas escolheram apostar, enquanto 12 milhões escolheram investir, poupar, né? A gente está falando de mentalidade, a gente está falando de um problema ele é biopsicossocial, é comportamental, né? E a gente pode escolher só olhar e continuar ignorando e os números crescendo e os impactos aumentando, ou a gente pode escolher fazer intervenção, que é o início que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, ele é um fenômeno comportamental e biopsicossocial. Exatamente isso que nós vamos compreender aqui hoje, né? A gente quer falar com vocês sobre essa neuroquímica, sobre a tomada de decisão, sobre o comportamento e o que que acontece, né? Por que que a pessoa, ela mesmo sabendo que ela tá tendo um comportamento, um vício, ou já ali uma compulsão, ou até mesmo dentro de um transtorno que tem também, que eu não sei se vocês conhecem, que é a ludopatia, por que que ela continua? E a gente vai falar sobre isso de uma forma, trazendo aqui conceitos da neurociência, mas de uma forma muito simples, muito objetiva, para que vocês possam ter conhecimento do que está por trás, porque feedback positivo e cobrar que uma pessoa tenha consciência ou disciplina, ou que ela perceba, não vai bastar. Porque não tá mais sobre. A gente tá falando mais de consciência, né? A gente não tá falando mais dessa parte aqui do cérebro, que é da nossa tomada de decisão, que é a nossa razão. Não, vai muito além disso. A gente vai falar que a pessoa, ela já tá no mecanismo automático, ela tá totalmente emocional, e a gente precisa de outras formas de intervenção para ter uma eficácia. Tudo bem até aqui? Sim, o Marcelo comentou aqui no chat, eu conheço mais gente viciada em jogos do que em bebida e drogas. Pois é, infelizmente está sendo essa realidade, tudo bem, bebida e drogas é horrível, né? Mas as bets hoje eles estão superando. É um alerta, até por questões de suicídio, vem aumentando bastante também, tá? A Karen colocou aqui, acredito que foi na parte da neuro, falando da parte da neuro, é que pensam que terão sorte e ganharão dinheiro, por isso apostam e não acham que seja vício. A gente vai falar exatamente isso agora. Vocês vão entender. O Exatamente. movimento cerebral que ocorre. Exato, e ele passou a ser um risco, né? Então agora ele impacta, não está mais só no indivíduo. Como nós falamos aqui, ele é biopsicossocial. E me apresentando para vocês, muito prazer, eu me chamo Camila Almeida, eu sou treinadora comportamental, eu sou pós-graduanda em neurociência e psicologia positiva, atuo dentro do comportamento como especialista, sou psicanalista e também atuo na parte de saúde mental corporativa, implementando aí programas de saúde mental, riscos psicossociais, mais conhecido como NR1. Junto com a Tabata, nós desenvolvemos aqui esse material, espero que vocês gostem. Vamos iniciar aqui falando que não é sobre sorte, né? Ele é um design comportamental. Eu falo isso para vocês de um lugar de uma pessoa que tem um pouco mais de uma década como bancária. Então, eu vim desse ambiente financeiro, passei o ano anterior, eu participei do RH ali, de algumas estratégias dentro de uma empresa, foi consultoria, de uma empresa de consignado. E nós falávamos justamente sobre este tema das bets, levando inteligência financeira junto com inteligência emocional. Isso é fundamental, né? Tão importante quanto os jogos é também a questão financeira, em consignado e outras questões que nós vamos falar um pouco mais adiante. Então, quando a gente olha e fala assim, não é sorte, ele é um design comportamental. Hoje a gente fala de uma indústria que foi construída sobre gatilhos, disponibilidade e recompensa imediata. Então, quando a gente fala que ele é biopsicossocial, na parte social, nós estamos falando que existe uma disponibilidade 24 horas da pessoa acessar, a qualquer momento, ela tem a facilidade de acessar. A gente tem aí grandes influenciadores o tempo inteiro estimulando esse consumo, né? A gente tem na TV o tempo inteiro, por todos os canais ali. Então, a pessoa sai na rua, ela vê, ela tá na rádio, ela ouve, ela tá na TV, ela vê, ela ouve pessoas. Então,
está disponível, muito disponível e de uma forma influenciando também as pessoas, quando a gente vê, agora, não sei se vocês viram recente, acho que a Adriane Galisteu, que também está fazendo, agora divulgando, e ela mostra um mundo assim, é um mundo fantasioso, mas é um mundo onde muitas vezes a pessoa ela tem ali uma transferência emocional e uma fuga, porque a realidade às vezes está insuportável. Então a pessoa olha para aquele mundo deslumbrante e tem aquele desejo por uma promessa, né, que é o que a gente vai ver aqui. Então, acesso, o Pix, né, facilitado, publicidade, gamificação, influência e solidão, emoções, está muito envolvido. E aí, quando a gente olha os dados, né, falando de dados mesmo, tudo aquilo que já tem estatística já é algo comprovado, né, porque a OMS já comprova a ludopatia, aí que é esse transtorno em jogo. Então, já não é mais um achismo, já não é mais algumas pessoas, são dados, nós temos aqui evidências. Então, movimentados aí, em média, 30 bilhões em aposta, gente. Isso por mês no Brasil, né? 24 milhões de brasileiros apostaram nos últimos 12 meses, e 1 a cada 4 relatam impulsividade. E aqui a gente está falando de um risco muito grande, porque aí a gente está falando que não que todas as pessoas vão desenvolver, mas essa pessoa ela pode ficar agressiva em casa, ela pode trazer essa agressividade para o trabalho, isso dificulta o engajamento, influencia outras pessoas, e acredito que vocês aí tenham várias situações no dia a dia de vocês, como vocês estão aqui hoje, acredito que vocês passam por isso. Eu até gostaria de perguntar para vocês, alguém que queira falar, ou queira colocar no chat, vocês hoje, né, não queremos saber sobre a identidade, mas vocês passam por alguma situação onde vocês identificam comportamentos assim, ou alguém já pediu ajuda, ou vocês já ouviram no ambiente corporativo, né, de trabalho de vocês no dia a dia, alguém passando por isso, ou trazendo uma agressividade, um comportamento disfuncional. A gente gostaria de ouvir vocês também um pouquinho. Quem se sentir confortável, um de cada vez, todo mundo assim também não dá, gente, que a gente não... São muitos, né? Olá, aqui é a Major Graziela, tudo bem? Tudo bem, Graziela, e você? Nós já passamos isso, talvez até um pouco anteriormente a essa situação das bets, por uma situação das pirâmides, que eu acredito que seja o mesmo gatilho. O policial militar, por ele ter acesso fácil a crédito, e na época isso não ser considerado ilegal, então ele colocava que aquilo era moralmente aceito. Então nós tivemos muitos problemas com policiais que fizeram empréstimos em valores altíssimos e colocaram nessas pirâmides que depois caíram, e aí trouxeram sérios problemas. E aí isso também impacta no serviço que é oferecido para a sociedade. Então, tanto que eu conversei com a psicóloga responsável, né, pela área da Polícia Militar, até questionei com ela como é que estávamos indo nessa questão das bets. E ela me apresentou, assim, um quadro realmente alarmante, porque o policial militar, como ser humano e como reflexo da nossa sociedade, né, participante, nós somos integrantes da sociedade. O que está acontecendo está refletindo dentro da instituição também. Por isso, a minha presença aqui e o meu interesse essa noite sobre o assunto. Obrigada por compartilhar. De fato, né, porque tudo aquilo que traz um ganho rápido, sem muito esforço, né, tá ali vinculado, de alguma forma. Eu vi a Sueli levantando a mão, Sueli, não? Olá, boa noite, gente. Boa noite. Boa Então, noite. eu estou passando por algumas situações com colaboradores da empresa e tem sido assim, eles não admitem que tem um vício, eles não admitem que fazem os jogos, né? E assim, tá tendo até aqueles que você menos imagina. Entendeu? Aquele que tem um comportamento assim que nunca você iria, aquele que é comprometido com o trabalho, que tem uma entrega 100% como profissional, tem uma família
toda, então, assim, você não acredita, você não olha. Então, muitos, o que eu vejo hoje, que muitos passam despercebidos, porque e eles não assumem, eles não pedem ajuda, que são eu classifico isso como gravíssimo. E esse mês eu tive 2 pedidos de demissão. Vou tentar resumir aqui, né? Porque senão a gente tem história para contar para caramba, né? E são rapazes novos, jovens. Um é 21 anos, o outro 23 anos. Que inclusive foi feita a homologação hoje, ele tinha 9 empréstimos consignados. Então, eu estou percebendo, assim, que os que estão envolvidos com as bets, eles estão em uma escala imensa de endividamento. Gente, ele tinha 9 empréstimos consignados. Um rapaz com 21 anos. Então, ele acabou pedindo demissão, porque ele chegou assim, não tinha mais pagamento, ele acabou não tendo mais vontade para trabalhar, e eu até segurei um pouco, não quis aplicar justa causa, também algumas vezes para conversar, porque iria piorar a situação dele. Então, vários casos, eu acho que as bets e os que estão como CLT estão pegando empréstimos para poder jogar. Eu tive casos de pessoas que pegaram 19, 20 mil e muito mais aí para jogar. É isso, só resumindo, porque senão eu tenho história aí para contar bastante, Bom, né? obrigada pelo compartilhamento e o quanto é dolorido, né? A gente, como RH, a gente olhar também isso de, poxa, eu não vou demitir o colaborador para não impactar mais a vida, e sabendo que provavelmente no passado ele foi um bom colaborador, uma boa pessoa, e tem também dificuldades, tem aqueles casos que a gente não consegue observar, a gente não consegue ver, a gente, como RH, e a Camila também isso pode abordar de uma forma até mais condizente no sentido de, porque a gente entra na questão de microexpressões, não é o tema de hoje, não é o tema, mas a gente tem treinamentos aqui, até na consultoria, de microexpressões, onde nós ensinamos a liderança a identificar esses comportamentos sutis, porque existe comportamento a partir do momento que, por mais que ele não fale, por mais que ele não verbalize, não demonstre em ações, existem sinais sutis do que está acontecendo. E pode estar acontecendo do seu lado e não está vendo. Né? Isso pode ser com bets, pode ser com jogos, né? Tem aqueles joguinhos, aí tem diversos que você precisa ali colocando um valor para tendo vidas, isso tem uma série de coisas. Claro que eles vão mais para as bets, para ter um prazer imediato, traz aquela sensação de eu ganhei a primeira e vou ganhar mais, e aquilo vai virando uma bola de neve. Mas a gente vai aqui aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? O Marcelo levantou a mão, quer falar, Má? Não, rapidamente, eu até mandei uma mensagem aqui, a Major falou que ela pode estudar sobre o assunto. Eu já tive 2 RHs que, na demissão do funcionário, ele acaba não recebendo as verbas decisórias, o que ele tem para receber, e ele acaba ameaçando o RH. Nós temos vários problemas aí de funcionário ameaçando o RH, e aí eu gostaria de um dia marcar com a Major para que ela possa dar um toque para a gente, dar uma orientação, que isso é importante também. Porque tem muita gente saindo sem receber, e o RH é o... nós de RH, nós somos entre o patrão e o empregado, e a gente está sendo a gente é o escudo, né, Marcelo? Somos o escudo, então a gente tem que tomar decisões
Só que os colaboradores acham que nós que estamos tomando e não a empresa em si. Então a gente vira um escudo, a gente vira o alvo, de fato. Mas gostei da ideia. De repente, a Major ali aceitando, futuramente a gente volta com esse bate-papo para vocês. Vamos lá? Cá, continuar? A gente tem bastante conteúdo. Eu vi aqui que também a Flávia colocou, né, que também tem caso ali de endividamento, né, empréstimos, FGTS. Quando eu estava trabalhando, gente, nessa área financeira, na parte do RH, que eu comentei com vocês, teve casos de pessoas pegando empréstimo com o agiota, né, e o agiota indo receber no RH com a pessoa, todo o tempo de trabalho da pessoa comprometido. E quando a gente fala que isso é uma questão biopsicossocial, é porque muitas vezes isso também vem de família. Pais que também pegam empréstimos, ou pessoas que entre a família jogam também, são comportamentos. A gente sabe que é uma questão muito ampla, profunda, e que a gente não vai resolver isso da noite para o dia, como a gente falou no início, mas o que as empresas podem fazer para diminuir o impacto dentro das empresas, e para que isso, de uma certa forma, como o ambiente tem um poder imenso sobre nós, conforme a pessoa vai mudando dentro do ambiente corporativo, ela tende a diminuir isso na vida pessoal. Então, se a empresa começa a adotar ali meios, não só comportamentais, mas de inteligência financeira, inteligência emocional, e algumas práticas que a gente já tem aqui dentro do nosso trabalho, do dia a dia, que a Tabata desenvolve, vai melhorar muito o cenário da empresa e da vida pessoal, porque a menos que quando a gente fala de psicopata, a gente fala que 4% da sociedade corresponde a psicopatas, dentro dos nossos estudos. Então, a menos que uma pessoa seja psicopata, ela não consegue deixar as emoções dela, a identidade dela, quem ela é, o que está acontecendo na vida pessoal, para fora da empresa. Os homens têm uma facilidade, até por uma questão de natureza, né, funcional ali, de lidar melhor com, ele separa um pouco mais, porque o homem, ele tende a ser um pouco mais racional, quando a gente está falando ali dos destros, pelo menos. Mas as mulheres não, e a grande parte das empresas, em média, a maioria é mulher, que equilibra muitos pratos. Então, esse é um tema que a gente pode falar um pouco mais adiante. A Tabata e eu, nós temos um treinamento voltado para mulheres, falando inclusive de TPM, de TDPM, que é uma disfunção. Hoje, muitas pessoas ignoram esse fato, mas ele é hormônio, ele é químico e ele acontece. Então, muitas mulheres, porque a TDPM pode acontecer ideação também de suicídio. De suicídio. Então, assim, gente, é bem intenso. Falar de mulheres, falar de química, de parte biológica, ele é fundamental na questão da nossa saúde, no bem-estar, e isso reflete na empresa. Por quê? O problema estoura na empresa. Às vezes o problema não é da empresa, o problema foi de uma outra empresa, questões emocionais, a pessoa está com uma sobrecarga, ela entra e explode na empresa atual. Ou é em casa e a pessoa não tem uma gestão emocional e explode na empresa. E hoje com a NR1, a gente sabe que é mais fácil da gente diagnosticar, mas também tem aqueles que tudo vai ser burnout, tudo vai ser responsabilidade da empresa. Então a gente precisa estar na lei, estar fazendo as intervenções para ter o respaldo e entender o que é responsabilidade CPF e o que é responsabilidade CNPJ, para que cada qual fique com o seu, ok? Então, seguindo aqui, quando a gente olha para esse contexto de como isso tudo impacta nas empresas, esse endividamento, ele vai comprometer salário, como a gente está falando aqui, busca por ganhos fáceis, a gente está falando de consignado privado, do FGTS, que dá para antecipar, a queda da produtividade, da performance, retrabalho, erros, fadiga. Hoje é difícil você ver alguém que não está cansado, que já não acorda cansado, que fala, olha, nossa, tá super disposto, proativo. Não, muitas vezes o que eu vejo as empresas falarem não, a pessoa, se não pedir, não faz. A pessoa não falta proatividade. E aí eu sempre pergunto isso, mas aonde que tá? Como que esses líderes estão desenvolvendo? E muitas vezes os líderes estão envolvidos. Então a gente precisa olhar como um todo, treinar a liderança para que os líderes estejam cientes do problema, mas que eles sejam um exemplo também. Só que também tem as emoções desses líderes. Posso resumir, cá, para eles? Cultura organizacional. É top-down. Então, desde a liderança até né, então, até o nível mais alto da hierarquia até o nível mais baixo. É tudo cultura. E cultura, ela é o quê? Comportamento.
Qual é o comportamento que você quer ter na sua empresa? É um comportamento tóxico ou um comportamento sadio? Ah, é sadio? Então você vai ter uma cultura sadia. Ah, é mais destrutivo? Você vai ter uma cultura tóxica, infelizmente. E a cultura, ela, começa só na liderança, mas começa no diretor, não no líder. A gente tem a cultura maior, né, onde engloba toda a empresa, e as microculturas também, que são os departamentos. E a gente tem que olhar também para essas microculturas. Espera aí, porque às vezes a empresa é excelente, maravilhosa, mas aquela microgestão, aquele departamento, infelizmente, não está apto. E aí acaba ocorrendo diversos problemas, e às vezes até, e eu vou trazer até algo que eu já vi, tá, dentro aqui da consultoria, a pessoa, para ter o prazer imediato, entra nos jogos de bet. Não é nem porque está endividado com outras coisas, aí ela começa a se endividar, por quê? Aí porque tem as questões ali hormonais, a gente vai, acho que já é até os próximos, as questões hormonais ali, que é o quê? O prazer imediato, eu preciso, peraí, porque eu só o tempo todo, eu preciso do trabalho, porque eu preciso me desenvolver, eu preciso do sustento para minha família, e eu preciso de uma válvula de escape. Essa válvula de escape pode ser ali o gatilho, a vírgula que precisava para entrar os jogos dentro das empresas e dentro da vida dessas pessoas. Perfeito. Então, e aí a gente fala, né, enquanto, né, que nós estamos ali presente ou ausente. Então, entender, agora, vocês que têm ali um colaborador, alguém sobre a gestão de vocês, né? Como essa pessoa, ela paga o cartão, a próxima aposta, o empréstimo consignado, o boleto que venceu, a dívida que só aumenta. Muitas vezes, tem alguém passando por um estresse gigantesco aqui, mas vocês não sabem. Nós não temos acesso a isso, a pessoa não está conseguindo ser produtiva. Igualmente, um problema de saúde é um problema financeiro. Os dados mostram isso. Então, uma pessoa que está com problema de saúde e está com problema financeiro é a mesma coisa. Em média, numa semana, pesquisas revelam que são 7 horas que os colaboradores investem para tentar resolver problemas financeiros dentro do seu trabalho, tentando fazer conta, tentando entender, né? Em média, tá aqui, ó, 3 horas por semana eles passam preocupados com esse dinheiro durante o expediente, fazendo contas e tentando entender como eles podem sair desse lugar. E imagina uma empresa com 100 colaboradores. Se a gente for usar a média de 3 horas, tá? Reduzindo, porque muitos estudos já trazem 7, mas chegando a 3 horas, a gente olha aqui. Chega a ser 100 funcionários, 3 horas, a gente entende aqui, ó, 300 horas de atenção perdida na semana. Então, multiplicando isso por 52 semanas no ano, a gente está falando que a gente tem uma perda aqui de quase 16 mil horas de capacidade cognitiva desperdiçada, de produtividade, de N situações. Então, o sintoma, ele vira coletivo. E aí a gente fala que mais de 38% tem ansiedade, ou desenvolve mais ansiedade ainda, né? 21% aí, além disso, né, de afastamentos. Então, mais de 17% conflitos internos, turnover, isso é o que os jogos impactam, né? E turnover, a gente tá falando aqui do voluntário, tá? E até de acidente de trabalho, né, Cá? Ali. Perfeito. É que a gente não consegue trazer todos os dados aqui também, né? Tem dados confidenciais dos nossos clientes, de alguns clientes nossos que a gente pega, então a gente não consegue trazer. Mas até acidente de trabalho. Da pessoa tendo aí, sendo mutilado um membro. Pois é, o burnout, né? Então, ansiedade, insônia, né, que são principais causas aí de diagnóstico de burnout, irritabilidade, afastamentos e comportamento de risco individual que vai afetar equipes, líderes, cultura. Então, a gente está falando de dados que são, não são dados baixos, né, gente? É muito impactante. Então, quando a gente fala de um mapa simples, a gente falando aqui um pouquinho de química para vocês entenderem o que acontece, né? O comportamento, ele não é só caráter. Então, a gente pode falar sobre uma personalidade, que é uma natureza, e que um pouco disso é flexível, mais ou menos 50% é fixo, herdado, biológico, e 50% ambiental, desenvolvido. E aí a gente tem a nossa identidade, e vem o caráter. E aí,
não tem a ver com isso, exatamente, é caráter, não. O resultado aqui, a gente vai falar que tem toda uma orquestra aqui acontecendo, né? Todas essas estruturas, a gente vai falar aqui de 5 estruturas cerebrais que estão envolvidas, tá? Então, a gente fala aqui, como eu mostrei para vocês aqui no começo, a gente está falando desse córtex pré-frontal, da parte que é o freio, que é a tomada de decisão, que a pessoa ela está ali racionalmente pensando. A gente vai falar do hipocampo, da parte de memória dessa pessoa, que é o que antecede um comportamento. A gente fala de amígdala, né, que é onde ela fica alerta, é medo. Uma pessoa que tem uma excitação, uma amígdala hiperativada, ela está sempre em alerta. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, que ela tá sempre preocupada, sempre ansiosa, sempre achando que o pior vai acontecer, sempre com medos, né? Aí a gente tem aqui o núcleo accumbens também, e a gente tem a área tegmental. Todas essas áreas, né, que uma é relacionada à recompensa e a outra à dopamina. Então, a gente está falando que um feedback positivo não vai resolver, que a pessoa sabe que ela está comprometendo, que está entrando na família dela, que ela está tendo um problema familiar também, não é só social, mas ela não está conseguindo sair. E aí, quando a gente entende o processo, a gente vê que fica aí nessa questão emocional e o racional não consegue agir, a gente vai falar que a amígdala que detecta essa ameaça, ela vai ser acionada, ela vai ter essas reações, e sobre o estresse, ela vai dominar, a pessoa não vai pensar mais. Então, a gente fala também do hipocampo, que tem essa memória, né, toda a parte de contexto, a pessoa aprende com a repetição, com os hábitos, e aí a gente vai falar que o sistema não é um vilão. Ele está ali para nos manter vivos. Se está fazendo bem ou não, não importa. O sistema ali, ele está para manter vivo. Se ele tiver que causar uma crise, alguma coisa para regular, autorregular essa pessoa, vai acontecer. Então, por que esse freio, ele falha? Porque ali o planejamento, o autocontrole, a decisão complexas, né, que essa parte da frente do cérebro ali, ela é a última área a amadurecer. Então, e ela é a primeira a desligar quando o estresse acontece. Por mais que você fale assim, nossa, mas é a maior parte do cérebro. Mas a questão que controla 100% do cérebro, ele, inclusive, a gente fala que ele é ancestral, que são padrões que vêm geneticamente moldados em ambientes que reforçam, e essa tomada de decisão, ela desliga. E ela desliga por privação do sono, esse estresse crônico, álcool, excesso de estímulo digital. Gente, a gente tá falando de bets, mas tem pessoas viciadas em redes sociais e que tá vivendo um grande estímulo que também desliga partes importantes do cérebro e ativam outras. Emoções intensas. A gente está falando aqui de transferência emocional constante, né? E aí, o motor, essa área tegmental ventral, são nomes difíceis, mas só para vocês entenderem, né? E esse núcleo accumbens que a gente fala, que é onde vem o estímulo, uma notificação, uma oferta, uma oportunidade que essa pessoa percebe, alguém que comentou. Aí vem a antecipação, o cérebro ele dispara essa dopamina, né? Antes da recompensa, e vem a ação, o comportamento executado. Então, você entende que tem um looping ali, tem todo partes do cérebro importantes agindo. E aí, a gente fala da dopamina, da serotonina, da noradrenalina, do cortisol e da endorfina. Que a gente vai falar de neurotransmissores e hormônios, gente. Isso aqui é o que molda muito do comportamento. Então, assim, expectativa e motivação, o humor, estabilidade, a atenção e o alerta, o estresse, a prontidão, o alívio, o bem-estar. Então, a pessoa, ela tem uma possibilidade, ela tem uma esperança de ganhar. E aí, a dopamina, ela não tá, todo mundo relaciona a prazer, mas ela tá relacionada intrinsecamente com a expectativa, que é o que o jogo faz. Ele te dá uma possibilidade de ganhos, ele te dá uma esperança. Enquanto a esperança, a pessoa não quer desistir. Ela já perdeu, mas ela entende que quanto mais ela perde, mais ela tá próxima do sim, do ganho. E como que ela fica com aquela perda? Ela precisa ganhar. Então, a pessoa ela continua os jogando jogos, mesmo perdendo. Só trazendo também um outro ponto, os jogos, ele até dá você para ganhar. Você ganha o primeiro, opa, é fácil. O segundo, por isso que começam os vícios, né? Porque se você perder já no primeiro, a probabilidade, mas você ganha. Aí você ativa esses neurotransmissores, esses hormônios, opa, ganhei. Opa, é fácil.
ganhei de novo. Aí você começou a perder. E aí ele dá uma leve motivada no sentido, você perdeu 1.000, 2.000 reais, mas você ganhou 100 aqui. Ah, então é possível. Peraí, porque eu ganhava antes no começo. Então, o que fica como consciência desse colaborador? Eu posso ganhar porque eu já ganhei. Eu já ganhei. Então, eu já tive essa experiência de ganho. Tá totalmente inconsciente ali nele, que os hormônios, tudo na parte inconsciente, o cérebro ali com estresse gerado, com uma série de situações geradas, mas para ele ali, ele não tem uma percepção, ele não tem mais. A gente já tem uma população que a gente não tem inteligência emocional. Pouquíssimas pessoas têm inteligência emocional. Então, quando a gente não tem, quando a gente acaba não tendo essa competência que é tão requerida dentro das empresas, esses estímulos, essa questão de... A gente fala muito de prazer, fala de recompensa imediata, o cérebro ele não quer perder. Nós fomos programados para não perder. O nosso cérebro ele não quer perder. E aí, automaticamente, o que ele faz? Eu ganhei, já ganhei, então eu não quero perder, eu vou ganhar. E aí a pessoa começa a entrar e aumentar esse ciclo, e aumentar um problema que antes era minúsculo, e se torna uma bola de neve, e essa bola de neve, muitas das vezes, ou infelizmente, acaba até perdendo vidas. Se a gente for olhar ali no Conselho Regional de Psicologia, que a gente consegue ter acesso, a Camila, a gente consegue ter acesso, assim, são números, acredito que a Major consiga também ter esse acesso a números drásticos de suicídio, que é o que mais mata, né? Tirando aí de casos de doenças, né? É onde mais a gente acaba perdendo essas vidas. Mas vamos lá, tá? É isso. A gente tá um É tempo... isso. E aí, o que acontece? Quando a gente olha para essas apostas, ela tem uma... As apostas, elas trabalham ali com o quê? Com a recompensa imprevisível. Então, a pessoa, ela nunca sabe quando ela vai ganhar. E essa incerteza, ela favorece a expectativa, a excitação e a repetição. Então, após a pessoa ali perder repetidas vezes, né? Vai surgir uma perseguição dessas perdas. Então, ela aposta novamente para recuperar o dinheiro perdido, por conta daquela expectativa. O comportamento ele passa a ser alimentado por uma expectativa de recompensa, por impulsividade e sensação de urgência, uma ilusão de controle, quase acerto, estava quase, né? Chegou muito próximo. A dificuldade de aceitar a perda, alívio temporário das emoções negativas. Então, gente, o que acontece aqui? A gente vai falar, mas acontece uma transferência emocional? Mais ou menos. Seria mais adequado a gente chamar os jogos de regulação emocional disfuncional. O que é uma regulação emocional disfuncional? É quando a pessoa ela vai usar uma estratégia de enfrentamento. Então, ela tem alguma situação na vida dela e ela vai buscar uma fuga, é um refúgio. Então, ela vai apostar porque ela vai escapar temporariamente de uma ansiedade, de uma frustração, de solidão, estresse, tédio, conflitos ou sentimentos de fracasso que a pessoa pode ter, pessoas que têm raiva por trás, a gente sabe que existe fracasso ali, essa sensação. O quanto isso é importante, a gente tem estudos que comprovam que sentir solidão equivale a fumar 15 cigarros. Então, olha o poder da emoção. A emoção, ela vai gerar química. Eu penso, logo eu sinto, logo eu penso, eu racionalizo, e o meu corpo já entrou numa espécie de química, de explosão. E é químico, não adianta falar que você precisa ter força de vontade. Não é sobre isso. É químico, já é fisiológico. Quando vocês entendem isso, o cuidado da Tabata e eu trazer de uma forma simplificada, mas trazer um pouco de ciência para vocês entenderem que muitas vezes a gente vê muitos falarem sobre isso como se fosse uma questão de, a pessoa ela é indisciplinada, ou ela não, fosse um querer somente. Ela não tá vendo. Não, ela muitas vezes não tá tendo controle. É um processo fisiológico, é um processo químico. Então, quando vocês olham para isso, vocês entendem que existe um universo por trás daquele comportamento e que, de novo, o feedback positivo não resolve. Precisa de uma intervenção mais cirúrgica.
A gente está falando de uma emoção negativa que vai para a aposta, existe um alívio, uma excitação, existe uma perda, existe uma culpa, um estresse, e a pessoa volta a apostar. E a pessoa fica nesse ciclo. E aí você fala assim, tá, mas aí como que eu sei que a pessoa, de fato, ela tá na ludopatia? E aí, quando a gente olha para a ludopatia, que já é um transtorno de jogo reconhecido pela OMS, a gente fala que é um transtorno comportamental aditivo. E quando a gente fala de aditivo, a gente está falando que ele é semelhante a uma dependência. Então, a pessoa ela tem dificuldade de controlar as apostas, ela tem ali uma prioridade crescente, né, dada aos jogos, ela tem uma continuidade diante do prejuízo financeiro, familiar, profissional. Você fala, nossa, e inclusive emocional. A pessoa pediu as contas, ela não tá vendo, não, ela não tá percebendo, ela muitas vezes não reconhece que ela está com um transtorno. Vocês já viram alguém falar assim, né, gente, uma forma bem chula de falar, mas eles falam, o louco nunca reconhece a sua loucura. Então, quando a pessoa olha para tudo isso, ela não acha que ela tá doente ou que ela precisa de ajuda. E vou falar mais, a maioria do público que eu vejo por aqui, né, dentro das empresas embeds, é masculino. Quantos homens procuram terapia e ajuda? A maioria do autoextermínio, quando a gente vê também, homens, porque não pedem ajuda e não reconhecem. Então, a empresa olhando para isso, a gente está falando de produtividade, absenteísmo, presenteísmo, turnover, tudo mais. Estamos. Mas estamos falando de pessoas também, de hoje empresas mais humanas, que olham para números e pessoas felizes produzem mais. Então, a regra que vicia, né, a gente já falou de tudo isso aqui, essas máquinas, né, viciam os cérebros. Então, a pessoa, ela olha para recompensas imprevisíveis. É o que a gente vem falando aqui, né? E o mecanismo também aparece ali, redes sociais, likes, compras, álcool, pornografia também, gente. Então, assim, tem muitos pontos para serem trabalhados, mas quando a gente começa a minimamente trabalhar, pegar essa ponta do novelo, a gente vai trabalhando tudo isso daqui, de uma certa forma, indiretamente. E aí, essa repetição, ela vira uma automatização. Opa, saiu aqui. E aí, a pessoa, ela, enfim, ele é automático, ela já não percebe mais. É o que a gente vem falando aqui agora, né? Muitas vezes a pessoa tem um problema, como vocês até falaram agora há pouco, mas a pessoa não reconhece que tem um problema, né? E aí, o ciclo, ele se autoalimenta. A gente fala de gatilho, de desejo, comportamento, alívio, repetição, e muitas vezes a pessoa, ela não percebe que ela tem um problema relacional, por exemplo, ou que ela tem alguma situação que ela não consegue ver, e aí ela projeta em outra coisa, como nós falamos agora há pouco, para ter uma fuga. Então, fica nesse ponto, essa busca por prazer imediato, né? E aí, a mente, ela prega peças na hora de decidir. Tem o viés de confirmação, que é quando você já vê ali que a pessoa, ela já viu que tem pessoas ali que ganham, que tem outros que comprovam isso, então ela já tem uma confirmação. De alguma forma, em algum momento ela vai ganhar. Tem aqui a questão da falácia do jogador, né? Já perdi tanto, agora vai. Ilusão de controle, viés da disponibilidade, né? É que a gente já foi falando, adiantando os slides à frente, né? E aí essa questão de escala de compromisso e aversão à perda. Mantém a pessoa ali. Eu já investi demais, eu não posso parar, né? Perder dói 2 vezes mais do que ganhar dá prazer. E a gente tá falando, gente, como a Major citou aqui, a questão da pirâmide, a gente fala também até de pessoas no mercado financeiro e investimentos, também acontece, só que aí é um pouco diferente. São pessoas que têm um intelecto, que tem, entende? A pessoa, ela conhece, mas ela ainda assim tem mecanismo igual qualquer outra pessoa que não tem, de repente, conhecimento financeiro ou inteligência emocional na mesma proporção. A pessoa conhece, mas ela também tem o quê? Química, fisiologia, funciona igual a parte da anatomia. Esse é o que eu mais conheço, né, cara? A gente estava conversando, eu conheço uma pessoa, ela não joga bet, joguinho, nem nada, mas ela é viciada em day trade. E quanto mais perde, mais fica naquilo. Não, eu vou ganhar. Por quê? Porque eu coloco no YouTube, a pessoa que está ali no YouTube fazendo algo ao vivo está ganhando. Por que o meu está sendo diferente? E nisso, alguns anos passam e a pessoa vai perdendo aí milhões. Eu não estou falando de 2, 3 mil, estou falando de milhões. Eu conheço pessoas que perderam milhões, perderam quase todas as propriedades. Assim, acredito que muitos de E é do nós nosso conhecemos. convívio, né? E às vezes tá no nosso pertinho, tá no nosso convívio. E a gente não assim, sabe.
E a gente sabe que a pessoa que tem inteligência financeira, a pessoa que é capacitada, sabe? Então, acontece com todo mundo. Eu falo isso para vocês também, eu passei por um burnout. Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano porque eu passei. Eu precisei sentir na pele o que era estar do outro lado. Não foi por uma questão de vício em bets, mas eu tinha compulsão. Eu comprava, assim, eu gostava muito de comprar sapatos, bolsas, coisas externas, sabe, assim, momentâneas que me davam alegria, porque eu não tinha aquela motivação no meu dia a dia. Então, eu sei o que é ter um burnout, eu sei qual é a responsabilidade que eu tinha e que a empresa tem, por isso que isso se tornou uma missão para mim. Eu acredito que nós podemos ser felizes trabalhando, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo. Nós podemos ser felizes com o que a gente escolheu, não é só para receber dinheiro, né? E então, quando a gente olha para isso tudo, a gente entende que alguns fatores não determinam o comportamento, mas aumentam o risco. Como a Tabata falou, teve um influenciador. O poder do ambiente das pessoas que a gente convive. Isso é imenso, né? Então, é importante que a gente olhe para essa questão de higiene também de redes sociais, gente. As pessoas mostram uma vida editada, elas mostram o que elas querem que todo mundo veja. Ninguém mostra os problemas. Pelo menos eu não conheço alguém na rede social que está falando, olha, eu tô aqui enfrentando um perrengue. Então, que a gente possa levar essa inteligência emocional para os colaboradores, para os parceiros, para os nossos pares no dia a dia, que às vezes você acha que a pessoa sabe a mesma coisa que você e não sabe. Então, ou que você pode ser essa semente que planta para todos aqueles que dependem de você ali no dia a dia, né? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Comenta pra gente, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Um de cada vez, gente. Calma aí, a gente não consegue ler todo mundo. A Ju aqui, ó. Ju, quer falar alguma coisa? Ó, teve a Maravilha. Alessandra que colocou. Peraí, a Major tinha colocado, desculpa entretanto, aqui. Alessandra Rufo. Na minha empresa, um rapaz jogou, ganhou 2.000, se motivou, apostou tudo, ficou com R$ 2, mas ele entendeu de que aquilo era jogar, aí isso que geraram a compulsão. Ele é de TI. A gente não tem essa questão de, porque a gente não sabe, a gente fala muito de a Camila está falando muito da questão de 50% os nossos comportamentos e 50% do nosso DNA, mas a gente acarreta tanta coisa, e isso fica armazenado desde ali da nossa infância, desde quando nós estávamos no ventre, até muito antes, a gente entra num caminho bem, bem ancestral, de fato. Bem ancestral. Tem livros que explicam isso, a ciência explica isso. Então, nós somos. Tem ciências que falam 4, tem ciências que falam muito mais de ancestralidade, né? Que está no nosso DNA. Então, se está no nosso DNA, o que os nossos ancestrais passaram para que hoje nós estamos passando? Então, quando a gente olha aí a gente entra em outras questões de crenças, e às vezes aquela crença não é sua, é o que aconteceu lá no passado. E como que a empresa vai saber disso? É só criar ambientes saudáveis, porque aí você não vai conseguir, de fato, entrar, fazer uma regressão no seu colaborador. Tá? Então, só te deixando aqui também, mas a gente, como RH, a gente precisa ter esse cuidado de o ambiente que nós estamos inserido, o ambiente que nós estamos proporcionando, pode estar tendo impacto, porque isso independente se ele tem um nível de escolaridade maior ou menor. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas só tem dinheiro. Olha que coisa triste. Eu conheço muita gente, só tem dinheiro. Só tem dinheiro, não tem nada. Não tem filho, não tem um casamento feliz, só tem dinheiro. E eu conheço pessoas, uma vez, eu vou entrar aqui, tá? Vou acabar entrando. Uma vez eu estava no começo de carreira e eu ia de ônibus, pegava 3, 4 ônibus para ir trabalhar, e eu lembro que tinha uma faxineira, uma diarista, no ônibus comigo, eu sempre pegava junto, no mesmo ponto, descia no mesmo ponto, então a gente ia conversando. E ela toda feliz, eu não sabia o que ela fazia, tá? Eu fiquei sabendo bem depois. E ela estava toda feliz que ela tinha acabado de comprar um carro zero para a filha.
Ela toda feliz, ela veio me contar. Ah, que legal, mas o que a senhora faz? Foi aí que eu soube que ela era diarista. E eu falei, eu sou diarista. É que todo mês, eu estou juntando há muitos anos, todo mês eu coloco X% na poupança. Claro, né? Ali ela, na poupança, porque o meu sonho era dar um carro zero para minha filha. Eu falei, olha que inteligência daquela mulher. Então, é só para trazer para vocês isso, porque não tem. Tem gente que às vezes não tem nada, a questão financeira, mas ela tem uma inteligência ali minimamente. E tem gente que tem um estudo e que não consegue equilibrar as emoções. Porque tudo que a gente está falando aqui tem raízes emocionais. Tudo. Acho que 1000%, né? Não é nem 100%, é 1000% raízes emocionais. A Lu quer falar, Lucimara. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Minha duvidazinha aí, né, escrita. Eu cheguei um pouquinho depois, já tinham começado, e a minha dúvida é, lá na empresa eu percebo que alguns funcionários se envolvem muito com consignados, né? Mas como detectar se de fato é uma necessidade, ou se são bets, ou qualquer outro tipo de jogos, né? Tem alguma técnica para que a gente possa perceber isso? Eu vi que foi mencionada a questão do treinamento dos líderes, né? Mas eu vou depender só deles? Tem alguma coisa que a gente possa fazer enquanto RH para melhorar isso? Olha, Lu, eu vou falar assim por mim aqui, por mim pela Tabata, dentro do que a gente orienta a empresa quando a gente está ali, ou os próprios colegas de RH, quando a gente está fazendo treinamento, intervenção. A gente sempre orienta o seguinte, se dá para conversar esse papo mais, né, aberto, ou como a gente sabe que é sensível, a gente pode sempre fazer uma espécie de diagnóstico de forma oculta, passar para todos os colaboradores, tem uma identificação, os pilares que eles sentem falta de apoio, onde a empresa pode apoiar, ou na vida pessoal, se eles também precisam de algum apoio e não está tendo. Se ele é oculto, as pessoas podem falar mais abertamente, você entender um risco geral e fazer intervenção. É o que a gente costuma fazer na nossa abordagem. Então, a gente já tem isso para apoiar as empresas. Quando não dá, porque a gente sabe que o RH tem uma rotina muito puxada, né? A gente conhece até colegas que estão passando por burnout pela exaustão. Então, às vezes, o RH não consegue chamar para conversar e não sabe quem é exatamente que está vivendo. Mas tem diagnósticos, tem técnicas, a gente consegue muitas vezes entender isso dentro de treinamento mais específico, que aí a nossa... O que eu posso dizer, assim, existem coisas que são tão profundas que a gente vai ter que mexer em traumas. A pessoa, muitas vezes, ela nem sabe. Ela vai falar para você que tá tudo bem, mas não tá. Então, tem várias intervenções que a gente faz e entende ali a pessoa para poder colocar o dedinho numa ferida, que às vezes a gente vai cutucar uma coisa e vai sair coisas que às vezes a pessoa do RH não vai saber lidar. Então, o que a gente fala? Coloca um diagnóstico oculto que você vai conseguir ter ali um retorno sem dar nomes, mas poder fazer intervenções mais profundas, né? Tá, você quer complementar aí? Isso. Sim. Eu queria falar alguma coisa a respeito do que a Lucimara falou. Boa noite, Lu, tudo bem? Eu trabalhei na Philips no final dos anos 80, até o Rogério Sariev, que é presidente da GRH, ele era do RH lá na época. E a Philips tinha um tipo de uma ONG, uma OCIP lá, que chamava PAMP, que emprestava dinheiro para funcionários. Então, quando você ia pegar o empréstimo do PAMP, você passava primeiro pelo RH para pedir, depois você passava pelo psicólogo e depois você passava por um assistente social, né? Hoje, o que acontece? Está tudo no RH. A grande maioria das empresas só tem o RH. Antes, lá atrás, nos anos 80, você tinha um psicólogo, um assistente social, você tinha todo um acompanhamento. Hoje, tudo acaba caindo no RH, sobrecarrega o RH. Aí é o que a Camila está falando, o RH tem que ter todo aquele trabalho que seria o trabalho de 3 pessoas, né? Marcelo, só complementando o que você falou, assim, não tão lá atrás, antes de ter o consignado do trabalhador, nós tínhamos o consignado direto com o banco. E a gente conseguia controlar, porque quando o funcionário precisava pedir, ele tinha que vir até o RH. Então, você não conseguia, né, conversar, tentar entender o que estava acontecendo.
Hoje não mais, né? Porque se não passa pelo RH, a gente simplesmente recebe lá a informação, olha, desconto. Né? E aí, quando você vai ver, você não tem mais um limite para colocar, que é o que complica para a gente, né, nesse trabalho. Acaba sobrecarregando, né, Lu? Toda a parte do RH, o departamento pessoal ali, é um momento complexo, a gente não pode colocar. Aqui, a nossa intenção, até da Masterclass, a gente trazer a questão mais emocional que está por detrás, porque a gente sabe que a gente não vai resolver isso, a gente não vai, isso é ordens do nosso governo, né, do país que nós vivemos, e a gente não consegue fazer essa interferência, mas como profissionais de recursos humanos, psicólogas, pessoas que, né, eu e a Camila somos especialistas em desenvolvimento humano, a gente quer trazer essa questão de, olha, tem um caminho que a gente possa seguir, mas esse caminho é um caminho emocional. A gente não consegue ali trabalhar esse contexto, trazer algo bonitinho, bem feito, falar, porque o que a gente, de repente, falar para uma pessoa que é um pouco, que ela não quer ouvir, as pessoas não querem ouvir. Gente, é a mesma coisa, a gente vai lá, a gente quer emagrecer, tem um processo, ninguém quer passar pelo processo, a gente já quer o resultado. A gente já quer o resultado. Então, o processo é um processo um pouco mais, eu não vou falar doloroso, acaba sendo dependendo do trauma que a gente pega. A gente, às vezes, tem traumas ali que são surreais. E existem ferramentas adequadas que a gente consegue isso aplicar no mundo corporativo, de uma forma que você não precisa abrir isso para o colaborador, mas sim, precisa ser com pessoas qualificadas, porque a gente está lidando com pessoas, a gente não sabe o que está ali por detrás daquilo, e isso pode manifestar no dia de hoje inconscientemente. Eu vou te dar um exemplo de uma coach minha. Por eu ser coach e trabalho com essa linha de um coach extremamente sério e ele integrativo, eu consigo trabalhar todas as áreas. E ela estava com um problema financeiro ali dentro do escopo dela, dentro do estilo de vida dela, um problema de financeiro bem grave. E aí, a hora que a gente aplicou, claro que eu estou falando de algo individual, a gente não, isso daqui na empresa eu aplicarei de uma outra forma, tá? Num contexto individual é personalizado, eu estou com aquela pessoa, eu estou ali com aquela pessoa, então é diferente. E quando a gente for olhar, de fato, por detrás, a gente só viu um abuso. Ela lembrou de um abuso sexual que ela teve com 2 anos de idade. E esse abuso fazia ela não ser feliz nem na vida conjugal e nem na parte financeira. E a gente precisou ressignificar essa crença, então a gente trabalha com empilhamento de crença, a gente não vai mudar o passado, a gente não tem o poder de mudar o que aconteceu, mas a gente tem o poder de dar um novo significado. A gente não, a pessoa, tá? A gente não tem poder de nada, a gente conduz a pessoa. Ela troca se ela quiser. Só que aí ela sabe, se eu quero mudar, eu quero ter um impacto na minha vida positivo, eu vou ter um significado positivo. E aí existem técnicas, ferramentas e mais ferramentas para desbloquear esse trauma que foi tão grave, nesse caso que eu estou comentando aqui com vocês, para ela conseguir. Hoje, graças a Deus, já se passaram 2 anos, ela está, né, foi algo grave, mas hoje ela está bem-sucedida, ela conseguiu restaurar o casamento dela, Tabata, por conta de ferramentas, foi um processo longo dela, não foi um processo de um dia. E na empresa, como que você faz? Aí na empresa a gente traz ferramentas mais sutis, justamente para a gente não chegar, talvez, num trauma assim. A gente consegue, como especialista em comportamento humano, identificar sim. Aí a gente vai ter uma percepção um pouco de fora, pode ser, são hipóteses diagnósticas que a gente acaba tendo, não foi isso, é hipótese, e aí a gente pode orientar a gestão de RH e falar assim, RH, esse profissional, ele precisa buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda ali, uma intervenção, porque ele pode trazer um aspecto aqui para a sua empresa, isso.
mas sempre focando no negócio. Quando a gente entra na empresa, a gente foca na pessoa e no negócio. Então, a gente tem que ser imparcial aqui, tá? Não sei se eu consegui responder aqui a pergunta, porque acabou entrando outro assunto e voltando. Não, mas deu uma clareada sim. Obrigada, Milena. Tá, imagina. É muito bacana a gente ter esse contato mais próximo, né, com os colaboradores para poder entender. A gente sabe que o RH não consegue, né? Então é por isso que a gente faz esse trabalho. A gente está falando para vocês aqui hoje de um problema que vocês sabem que existe. Mas eu acredito que vocês vão sair daqui entendendo a proporção disso, né? Como é muito maior do que às vezes as pessoas falam, né? De uma forma aí corriqueira. Então, a gente está falando para vocês aqui, para vocês entenderem a parte científica por trás disso, que não é tão simples assim. O que a Tabata disse aqui sobre crença, sobre a questão ancestral, a ciência ela vai dizer o seguinte: imagina o seguinte, aqui, ó, cientificamente comprovado. A ciência traz pra gente que 20 a 24% da nossa massa cerebral total, ela gerencia 100% das funções biológicas involuntárias. O que é isso? A gente está falando basicamente de tronco cerebral, de hipotálamo, amígdala e gânglios da base, tá? Então, quando a gente fala disso, sabe o que acontece? A gente vai dizer o seguinte: tudo como a gente recebe é herdado. A ciência diz isso. Então, tudo como as pessoas recebem foi biologicamente herdado do pai, da mãe, da avó, do bisavó, tataravó. Agora, a epigenética, que é uma evolução da ciência hoje, quando a gente olha para os nossos genes, ele vai dizer o seguinte: como você recebe, o gatilho, ele é herdado, mas o que você faz com isso é você que determina. Só que isso depende de um desenvolvimento. E é por isso que a gente fala que a personalidade, ela é 50% herdada e 50% moldada. Então, o ambiente, ele molda. As crenças é o resultado de uma experiência. Então, tudo aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, tocou, experimentou, gravou uma informação vivida ou percebida. Então, ou a gente viveu o trauma, ou a gente viu alguém que a gente ama, ou que a gente conhece, que convivemos, vivenciar esse trauma e a gente gravou uma crença. E a crença vai mudar a nossa realidade. Isso é cientificamente comprovado. Então, a pessoa que tem uma compulsão, que tem um vício, que está na bad e tal, ela tem um mecanismo por trás gigante atuando e ela não sabe. E aí por que o nosso treinamento ele é tão eficaz? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Como eu falo para vocês, eu fui me especializar em trauma, em toda essa questão, por uma vivência pessoal e também familiar. Então, olha para a vida de vocês vão ver que tem vestígio, que tem pessoas antes, que muitas vezes a gente faz ali, a gente atua como uma repetição de padrão. É importante a gente ter essa conversa aqui, porque muitas de vocês não é essa área, não se aprofundou numa área de trauma, de crença, de reprogramação, de química, de neurociência. Então, a gente está aqui para apoiar vocês, para que no dia a dia vocês saibam, não estão sós. Aqui é propósito. A gente tem aqui o nosso propósito de vida, que é ver as empresas crescerem, produzirem mais com pessoas felizes. E eu acredito que todo mundo quer isso, né? De uma forma direta ou indireta, todo mundo quer prosperar. Só que eu gosto muito de dizer que guerreiro ferido não ganha batalha. Aliás, a guerra, ele pode vencer uma batalha, mas a guerra ele não vai ganhar, porque ele está cansado, ele vai parar pelo caminho que a gente chama de burnout. Por isso que a gente tem a NR1. 3 anos para a NR1 acontecer e ainda tem gente pedindo para que não fique, que não aconteça, né? Que seja impedida. Dados os números, expectativa de 6 trilhões de dólares na questão de saúde mental até 2030. A necessidade de inteligência emocional. E com isso, a gente tem um apoio. O nosso trabalho não é só emocional, que eu acho que isso já é uma grande base, é fundamental. A gente tem um apoio da inteligência financeira junto, que é um programa que a gente tem, a Tabata e eu. Então, assim, tão importante, quando a pessoa, dela entender como ela funciona, ela entender o seguinte: eu posso gastar mais do que eu ganho? Não. A gente precisa entender que nós somos adultos e temos que lidar com o não. Não posso gastar mais do que eu ganho. E saber lidar com o não é maturidade, inteligência emocional e entra financeira também, para minimamente ela entender e que ela tenha um desejo em investir maior do que o de jogar. Que esse ganho momentâneo, essa explosão química, se ela já sabe, ela se antecipa. Se ela já sabe como é a personalidade dela, como ela funciona, como testes cientificamente comprovados de comportamento que a gente tem, ela já fala: eu sou assim, eu me reconheço, então eu já vou me antecipar e eu vou evitar, porque agora eu conheço a minha natureza. A gente fala, tubarão nunca vai voar, mas ele aprende a dar salto. Então, como que eu posso utilizar as habilidades desse funcionário
da melhor forma possível, porque muitas vezes o RH não sabe fazer um teste comportamental eficaz, ele não sabe identificar e diagnosticar qual é o potencial desse funcionário, e é para isso que a gente está aqui, para apoiar vocês. Então, identificando, a gente já sabe. Se essa pessoa ela tem um neuroticismo alto, quando a gente fala de um comportamento, ela tem uma vulnerabilidade ao estresse, ela tem uma raiva e uma ansiedade tão presente que essa pessoa ela é muito propícia a jogar, a apostar, a entrar no burnout se ela não tiver segurança e previsibilidade. Então, entende como essa conversa aqui é algo que a gente pode até ter individual depois, né, com quem interessar tiver, vai ter um diagnóstico aqui no final para vocês. A gente quer entrar aqui no detalhe com algumas empresas, a gente vai ter aqui uma oportunidade para poder ajudar vocês de pertinho, porque eu sei que muitas aqui não vão colocar o que está vivendo ou o porquê de verdade que está aqui, porque são dados, é sigilo, né? Mas a gente está aqui para ouvir. A Tabata e eu, a gente está aqui para ajudar vocês, fazer a intervenção aí, enfim, vocês ainda vão entender. A Tabata e eu, a gente adiantou muito dos slides aqui, para poder falando, né? Então, basicamente, o que vocês vão ver aqui, isso daqui é tudo que a gente já vem falando, né? Ó, tudo isso daqui, a gente já falou, né? Que a empresa é ambiência também. Então, aqui entra no que a Tabata falou, sobre metas, sobre cultura, os líderes, né? Tudo isso. E uma coisa que a gente traz também, muito forte dentro do nosso programa, que o que aconteceu no passado não determina o futuro da pessoa. Então, eu conheço uma pessoa, eu conheço, né, muitas pessoas, mas essa fez um curso recentemente comigo. Ela estava devendo quase 1 milhão. Assim, a dívida dela era, ela não sabia o que ela fazer ali, ela estava... Se eu falar que hoje ela deu a volta por cima, hoje ela é empresária e trabalha com eventos. Quem vê ela lá perdendo, o marido entrou em bet, perdeu uma série de coisas. Gente, foi um caos na vida desse casal. Foi um caos, eles quase se separaram. Foi, assim, acho que a pior fase da vida deles, mas foi a fase também que eles falaram, a gente precisa mudar. Eles mudaram o ambiente, claro, reorganizaram, às vezes você não tem a condição de mudar o ambiente de fato, mas eles começaram a ter comunicação, aí entrou ferramentas que a gente consegue trazer isso dentro da empresa, que aí a gente fala da comunicação, de posicionamento, como você quer se enxergar no futuro, porque isso tudo impacta. E hoje eles têm ali a vida próspera, uma empresa estruturada, um ambiente estruturado, funcionários felizes. Olha isso. Então, é possível. Claro, a gente traz também que o colaborador, às vezes, ele está ali endividado por conta de FGTS, por conta de VET, por conta de outro aquilo, que ele consegue com um planejamento também financeiro, porque a gente também não pode esquecer a parte técnica ali, a gente traz um especialista, eu não sou especialista financeiro, mas a Camila entende um pouquinho mais, mas ela também está no comportamento humano, mas a gente traz uma pessoa de fato de planejamento financeiro, que ela vai trazer todo esse enredo técnico, de falar, ok, a gente cuida do emocional, a parte aqui também do negócio da empresa, porque o nosso foco também é trazer produtividade, é diminuir esse absenteísmo, é trazer mais lucro para a empresa, mas também é cuidar desse colaborador. E aí, ela, na parte técnica, fala assim, colaborador, vem aqui, vamos investir, vamos melhorar isso daqui, vamos quitar essas dívidas para que você tenha ali um planejamento, um futuro próspero, promissor. Então, isso a gente acaba tendo no nosso programa. Perfeito. E só complementando aqui o que a Lê falou, a Lê colocou 2 comentários aqui, né, agora falando sobre os bingos e tudo mais. A Lê, é por isso que a gente fala que esse problema ele é biopsicossocial. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente fala que ele é bio, a gente fala de biológico, vulnerabilidade genética, impulsividade, sistemas de recompensa e aprendizagem de controle inibitório, que é esse controle inibitório do cérebro, essa tomada de decisão de dizer não, né, ou de ceder. Psicológico, a ansiedade, a depressão, traumas, crenças, regulação emocional, busca por alívio. Social, a gente está falando de publicidade, a gente está falando de disponibilidade, que nem a gente falou, né, das bets aí 24 horas, influência de grupos, normalização cultural, dificuldades econômicas, conflitos familiares,
financeiro e ocupacional também entra aí. Então, endividamento, uso de crédito, né, perda de renda, presenteísmo, falta, queda de desempenho, tudo isso. Então, é por isso é biopsicossocial. Então, quando a gente fala, a OMS, ela já trata esses danos relacionados às apostas numa questão muito ampla de saúde pública, que já não afeta somente o apostador, é a família, as empresas, as comunidades, né? Então, tá nesse contexto, quando a gente fala que ele é um problema biopsicossocial, que leva para dentro da empresa e afeta a cultura também. Então, aí a gente fala que o crédito, ele não é um vilão, ele é um amplificador. Então, quando a gente fala do novo crédito do trabalhador, ele facilita o dinheiro, sim, é um alívio real para muitas pessoas que estão ali em vulnerabilidade, que evita que ela vá buscar de uma agiota. Eu já vi pessoas que precisavam para fazer cirurgia, então, sim, o crédito, ele é importante, mas tudo que a gente utiliza de uma forma de consciência, né? Aquilo que a gente usa de uma forma disfuncional, enfim, a gente já sabe. Então, quanto mais a gente puder conscientizar e intervir, a gente melhora esse comportamento. Então, aqui a gente fala que o que muda para o RH é fluxo financeiro do colaborador, ele entra em cena, a educação financeira vira uma responsabilidade compartilhada, sinais precoces, né, que precisam ser observados sem julgamento, como a colega acabou de perguntar recente, como a gente identifica isso, estando mais próximo, fazendo diagnóstico, trazendo consultorias especializadas, porque o RH precisa de braços, né, e aí o RH consegue perceber, né? Aí a gente coloca assim, essa questão desse olhar no dia a dia, se ele consegue acessar essas pessoas, porque normalmente a demanda é muito grande, só consegue ver quando já estourou o problema, né? E aqui E a gente vai também, falar. Cá, só um alerta aqui, porque muitos colaboradores, às vezes o RH, ele, por mais que ele tenha demanda alta, eu já fui RH interno ali dentro do início, no início da minha carreira, mas também o colaborador, às vezes, ele tem uma barreira para conversar com o RH ali. Ele não quer se abrir com alguém da empresa, porque aí tem N motivos que ele pensa, acha que a pessoa vai falar, ou de repente vai ser demitido, ele vai começar a se sentir perseguido. Tem tanta coisa, tem tanta, né? E também pode ser que não, né? Pode ser que não. Mas pela grande maioria que eu vejo, não se sentem à vontade. A gente já fez uma pesquisa sobre isso. Eles não se sentem à vontade em conversar com alguém interno da empresa. Não é a pessoa do RH, não é. Era o papel que a pessoa faz no RH. Então, muitas das vezes eles se sentem mais confortáveis com alguém externo, por mais que a empresa, porque eles se sentem ali mais ouvidos, mais acolhidos, no sentido de não estou sendo julgado, vou ter mais um sigilo, então eles acabam indo mais para esse lado. Então, só isso que a gente já conseguiu evidenciar na maioria das empresas que atuamos. Perfeito. Aí aqui entra até o que a Tabata falou um pouquinho antes, né? A gente tem treinamentos de microexpressão facial para liderança. Aqui, quando a gente olha para sinais observáveis, a gente sabe que a microexpressão facial, ela é só essa parte superior. Então, a gente tem a micro e a gente tem a macro. E a micro, ele é 1/5 de segundo ou 1/4 de segundo, na grande maioria. Não dá para a gente modificar, não dá para a gente manipular a micro, tá? Porque ela é automática. Pensou, a pessoa já, às vezes ela não tem consciência do que ela está pensando, mas ela está mostrando. Então, a gente tem uma microexpressão que, se a pessoa está fazendo, a gente já sabe que ela está com questões de depressão, para se instalar, ela não está bem. Então, o líder entender de linguagem corporal, entender como funciona só pelo corpo da pessoa, entender o mecanismo de defesa emocional dela, que isso é totalmente possível, pela microexpressão facial também entender, saber se a pessoa ela tá ali mais falando uma verdade, ou se ela já tá, dá para perceber também a questão do diagnóstico de mentiras, enfim. Então, a gente percebe pela microexpressão facial, pelo comportamento do funcionário, então, mudança ali financeira, a pessoa está constantemente pegando crédito, a pessoa está tendo um consumo diferente, né, do comportamento habitual, as quedas da produtividade, afastamentos, né, o uso excessivo de celular também. Então, essa oscilação emocional, os líderes têm um pouco mais de proximidade para poder passar para o RH, se as pessoas estão tendo algum comportamento diferente, né, do habitual. Conflitos e etc. Então, isso já começa a trazer um sinal de alerta, né. Então, quando a gente olha aqui,
na parte organizacional, a gente fala de 4 camadas inicialmente. Então, a educação, né, e a psicoeducação. A gente fala sobre essa linguagem simples de como as pessoas funcionam, esse autoconhecimento. É o primeiro filtro, né? Quando a gente olha ali para a questão de políticas claras, a gente está falando também dessa questão da cultura, confidencialidade, hoje a NR1 já apoia a gente nisso, né? Liderança preparada. Então, trabalhar essa liderança, eu falo que individualmente, o nosso aprendizado, nosso autoconhecimento, ele é contínuo, mas que os líderes deveriam também entender que um líder, ele nunca para de se atualizar. O líder, ele tem que estar sempre pronto, porque ele cuida de uma equipe, ele desenvolve pessoas. O líder, ele não pode estar ali só para ocupar um cargo de uma promoção e querer olhar para essa questão dessa promoção e não entender a qualidade e a entrega e a profundidade do trabalho dele como um líder, enquanto desenvolver pessoas, de se antecipar às situações, né? Então, líderes mais preparados. A grande situação que a Tabata e eu aqui a gente vê, na grande parte das empresas, eles buscam a gente para treinar líderes mais preparados, né? A educação financeira, que é um pilar de apoio nosso aqui. Então, esses são os 4 pilares, as 4 camadas que nós focamos aqui em atuar junto com a empresa, tá? Para a gente poder melhorar tudo isso que a gente está falando aqui até agora. A gente fala que a cultura, ele é um designer de comportamento em escala. Então, comunicação, ritmo, exemplo, né? O reconhecimento, várias questões aqui, né? O ambiente saudável, ele regula o estresse, ele estimula descanso, ele reforça aqui os bons hábitos, reduz gatilhos artificiais, cria segurança psicológica, né? Isso é fundamental. E aqui a gente fala sobre movimentos, né, ancorados na neurociência. Então, eu só dica para vocês no dia a dia. Então, de tudo que a gente falou até aqui hoje, vocês conhecem o risco, que é só a pontinha do iceberg, que é BETS, vocês entenderam um pouco mais sobre o que está por trás, entender que um feedback positivo não vai resolver, que precisa de uma intervenção. E, cara, beleza, tá, o que a gente pode fazer no dia a dia? Redução de exposição aos gatilhos, então aqui, ó, menos notificação, aplicativos fora de tela inicial, vocês orientar os colaboradores, né? O que não é lembrado não é desejado. Então, tira da tela. Tem até um site do governo que a pessoa pode ir lá se cadastrar e restringir o acesso dela pelo CPF de não entrar mais nenhuma plataforma de jogo vai aceitar ela mais. Só que para a pessoa fazer isso, ela precisa entender que ela está com um problema. Ela precisa querer, né? Então, é um vício, né? Ele precisa saber, ele precisa querer se curar. Exatamente, que em muitos dos casos não é o que acontece. Mas evitar essas notificações, esses aplicativos, vocês podem falar isso, sabe? Evita esses gatilhos. Criar aqui um atrito, né, para maus hábitos, ou seja, a cada segundo extremo, aliás, extra, entra em um impulso, em uma ação que dá tempo aqui para essa parte de razão. Então, cada vez que ela tem um impulso de fazer algo, respira, sabe? Tem uma ação ali, antes pensa, não vai por automático. A pessoa já tem um gatilho de ir ali de uma forma de um impulso. Não, respira. Toma um copo de água. Tem alguma ação antes para que você possa ativar essa parte pré-frontal que a gente chama de CEO, né, da mente, que é essa tomada de decisão, né? As pausas conscientes. Então, 10 respirações, 10 minutos aqui, 10 horas, não importa. A pessoa vai fazer umas pausas de 10, 10, 10. Nem toda vontade aqui de sobreviver a gente fala, né? Nem toda vontade de sobreviver ao tempo. Então, a pessoa quer jogar naquela hora. Coloca que você vai jogar daqui 10 minutos, daqui 10 horas, daqui, sei lá, 10 respirações, ela já não vai querer jogar mais. Porque a vontade, ela é momentânea. Muitas vezes ela não vai persistir, ela é um impulso. Ela é um gatilho que teve e uma reação automatizada. Se ela falar daqui 10 minutos eu jogo, daqui 10 horas eu vou me dar prazer isso, ou daqui 10 respirações e tal, ela já vai perder o interesse, tá? O 10 é só um exemplo. A intenção aqui de implementação, né? Então, se acontecer X, eu faço Y. E isso é uma forma, quando a pessoa se autoconhece, ela já sabe que ela tem uma tendência a fazer Y quando X acontece, né? Então, aí ela já vai tendo essas intervenções. Sono como prioridade estratégica, né? Então, menos de 6 horas por noite reduz a atividade desse córtex, porque a melatonina, ela é fundamental na nossa vida. E se ela tem menos melatonina, ela tem mais cortisol. Então, ela tem mais estresse, ela dorme mal,
um circuito ali, né, que se retroalimenta. Então, não dormir menos de 6 horas. Colocar isso como prioridade, identificar se esse sono não tem qualidade. Se ela não tem o sono de qualidade, ela tem outros problemas também, principalmente emocionais, tá? Movimento diário, então, exercício, hoje, dentro da psiquiatria, a gente já entende que, eu falo psiquiatria, eu não sou psiquiatra, mas eu estudo com alguns sobre a questão de traumas, e eles falam o seguinte, água, alimentação, saudável, sono, e hoje a academia entrou também. Antes era uma tríade da saúde, agora é um quarteto. Muitos psiquiatras, quando a pessoa não está num estágio muito grave, não passa mais medicação sem a pessoa primeiro treinar por 3 meses. Já tem essa abordagem também. Então, por quê? Porque a pessoa, ela começa a mexer toda a parte bioquímica, né, do corpo. Então, o exercício, ele regula também cortisol, dopamina, serotonina, simultaneamente, tá? Sem efeito colateral, porque o remédio, ele vai ajudar de um lado, mas vai prejudicar de outro, né? Aqui, aumentaram o atrito no gatilho, então, cartão de crédito fora da carteira, aplicativos de apostas desinstalados, tem muitos recursos que a gente pode fazer, né? A questão é a pessoa perceber e enxergar, e vocês agora podem compartilhar com eles esses recursos, né? Reduzir o atrito no hábito, aqui no caso de roupa de exercício preparada, nesse caso aqui do hábito bom, é o seguinte, o nosso cérebro, ele vai trazer um empecilho, o que você vai comer de café da manhã, o que você vai usar, então deixa tudo pronto. Se você já sabe que você vai questionar aquilo, tira todas as objeções. Mas que roupa eu vou? A roupa já tá ali na frente. O que eu vou comer? Eu já preparei ali que eu vou comer. Mas e se alguém me ligar? Não vai ligar porque eu já reservei minha agenda, ou eu já coloquei um horário que bate com o meu trabalho. Enfim, mas eu não posso todo dia. Vai 2 vezes na semana? É constância, então não precisa começar com tudo, né? Que nem aquela dieta revolucionária da segunda-feira. Não precisa. É devagar e sempre. 1% ao dia já resolve. Vai 2 vezes na semana. Fixou o hábito, vai 3, fixou, vai 4 na academia. Ou mora em prédio, sobe as escadas do prédio. Corre em volta do quarteirão, corre na quadra, corre em algum lugar que tenha próximo. Quando a gente quer, a gente encontra uma forma, né? Pode ser que não queira por um prazer, mas queira por um problema que se instalou, né? Nomear a emoção, isso é uma questão dentro do trauma, a gente fala muito sobre a regulação emocional. Então, a regulação, ela diminui quando a gente nomeia essa emoção. Então, colocar emoção em palavras reduz a atividade dessa amígdala, que quando ela fica ali em excitação, né, hiperativada, a pessoa ela não vê mais nada. Então, por que eu jogo? Fala para a pessoa, por que você faz o que faz? O que está por trás disso? Perguntas mudam, assim, radicalmente o nosso comportamento, porque as pessoas não se questionam. As pessoas costumam simplesmente seguir. Mas quando a gente para questionar o que a gente faz, por que a gente faz, a gente entende muitas coisas por trás, né? Ambiente social saudável. Se você tem pessoas que apostam, evite estar com essas pessoas, né? Tem aquilo que fala, você é a média das 5 pessoas. É estudo. Então, escolher estar com pessoas que estão onde você quer chegar e não para onde você está fugindo, né? E aí a gente fala que as bets, elas não criaram um problema, elas revelaram um problema que já existia. As pessoas estão, muitas vezes, sobrecarregadas, saturadas, emocionalmente perdidas. Então, isso não é um problema da empresa, a gente não está falando sobre terapia. A NR1 também não é sobre terapia, é sobre ambiente saudável, um problema que explode dentro da empresa. É disso tudo que a gente está falando aqui, e claro, eu acredito numa vida melhor, né? A Tabata também, acredito que todos vocês aqui. Então, a gente fala que o verdadeiro desafio das organizações é compreender o comportamento humano de fato, porque tem tantos pratos para equilibrar, tantas coisas para fazer, então dificilmente tem alguém especialista nisso. E aqui vocês têm 2 para poder apoiar vocês aí no que vocês precisarem, né? Porque as empresas, elas são feitas de pessoas, né? E pessoas tomam decisões todo momento, todos os dias, né? E queremos saber, fez sentido para vocês até aqui? Como que tá aí para vocês? Vocês estão quietinhas? A gente não tá vendo, eu pelo menos não tô vendo vocês, né? A câmera tá fechada. A gente gosta do contato, né? Tá, mas enfim, acaba sendo, o digital ajuda muito. Pessoal, quando tá no digital, raramente liga a câmera. Vamos lá, pessoal. Como foi até aqui para vocês? Deu algum insight?
a forma de conduzir. Valeu a pena? Bem, deixa eu Eu falar. acho que foi ótimo. Não, pode falar. Desculpa, eu cortei alguém aí. Não, pode falar, Marcelo. Não, eu acho que foi ótimo. Eu vou porque é um tirar problema você, muito Marcelo. sério que a gente ouve em muitas empresas. O que eu ouço de empresa pedindo palestra sobre isso, nas visitas que eu vou indo, é um absurdo. Por isso que a gente até propôs essa live. Hoje é um problema crônico, muito crônico mesmo. Então, na sexta-feira que vem, em Mauá, vai ter um evento e vai estar o Marinho lá, o ministro do Trabalho, novamente. Eu acho que até a gente chegar e fazer essa pergunta para ele, ver o que ele pode ajudar a gente, nós, os RHs, a respeito disso, porque esse é um problema, olha, muito, muito crônico. Eu ouvi falar de questão de suicídio em empresa por causa de vício de jogo, né? Então, é um tema extremamente interessante e que essa live vai ficar gravada lá no YouTube da Rede Gestores, então quem não assistiu hoje vai poder assistir depois. Bacana. As meninas, assim, eu quero só agradecer a partilha e realmente, né, vai falando, a cabeça vai funcionando aqui, a gente vai voltando para a nossa realidade e vai dando alguns insights, sim, né, de algumas coisas, poxa, passou despercebido, posso fazer isso, posso fazer aquilo, né, é bem bacana. Eu sei que é só a pontinha do iceberg, né, por todo o conhecimento que vocês já têm aí, né, mas já conseguiu me trazer um pouquinho para a realidade, né, de algumas coisas que a gente pode já atuar e melhorar na empresa. Obrigada mesmo. Bacana, Lu, bacana, a gente fica muito feliz com isso, porque justamente é esse carinho que a gente faz o conteúdo, é querer trazer de fato um conteúdo rico. Não adianta a gente trazer algo superficial, falar aqui, mas trazer essa preocupação, porque a gente não está falando só da empresa, do colaborador, a gente está, como eu comentei aqui, acho que eu falei umas 2 vezes isso, a gente está olhando para a sociedade, é o futuro da nossa sociedade, porque imagina só, esses jovens que estão inserindo, ou que ainda estão, crianças que estão vendo seus pais jogando, imagina quais serão esses futuros. Então, a gente acaba se preocupando também, né? Que aí entra no outro, né? Aí a gente nem tinha falado da criança que está ali com o pai que estão nas bets, mas olha a preocupação. É aquilo, a gente sabe na pontinha do iceberg. Embaixo, aí é o mundo desconhecido, é o oceano desconhecido. E eu quero aproveitar com o aperto no coração, dizer para vocês que preciso me ausentar, preciso sair. Então, a gente já né? Tá finalizando Mas também. de coração, a disponibilidade e o aprendizado, né? É sempre muito bom estar com vocês, vai sempre agregando. Como diz um padre amigo, ele fala assim, que é perto dos bons que a gente fica melhor. Obrigada, Deixa eu só Lulu. É só saber, você está no grupo do RH? Sim. Perfeito. Então, a gente vai colocar lá o diagnóstico e depois um NPS. Se você puder responder o NPS e o diagnóstico, se você tiver algum caso de intervenção, precisar de ajuda. Tá, não, perfeito. Até já abri o link aqui, ó, que você colocou no grupo agora, já até abri. Eu coloquei então aqui no chat do diagnóstico. Isso. Perfeito, agradeço. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. A Lucimara, tchau, Lu. A Lucimara falou, né, dos insights, e aí eu estava pensando aqui, a gente, então, pelo que você me mostrou, a gente está vivendo, assim, a tempestade perfeita, né? Porque nós estamos com um ambiente próprio para isso, redes sociais, essas bets digitais muito fáceis, né? Porque antes a gente tinha muito o problema de ir até o bingo, né? Então a pessoa tinha que se deslocar para uma casa de aposta para poder fazer essa aposta. Hoje em dia essa aposta está aqui na ponta da mão, muito fácil. E essa questão também social, eu acho que crise financeira, hoje as pessoas trabalham demais e não conseguem alcançar os seus objetivos, até por uma questão
social mesmo que a gente está vivendo hoje, eu acho que tudo isso agrava e aumenta ainda essa situação. Seria isso também? Porque aí eu já tento olhar de uma forma mais macro, porque todas essas causas, como você disse, elas já se apontam de uma forma social e vão desaguar lá para mim na polícia, na rua. Como ele falou, Bastante. questão de suicídio, violência dentro de casa, muitas vezes vem dessa frustração e dessa parte econômica não alcançada. Então, isso me preocupa para além da minha empresa e para a sociedade, que é exatamente onde eu trabalho. Exatamente. Sim, Major, é preocupante. Ai, meu Deus. É preocupante. A gente tem contato também, familiares ali dentro do mundo, do universo militar. Eu cresci no universo militar, então eu vi só aumentando isso. E, infelizmente, o que essa abordagem, esse assunto que a gente acabou trazendo, que é um assunto que vai crescer ainda mais, porque tem bets liberadas, tá? Elas não são. Ai, como que fala? Nossa, me fugiu. Não são. Regulamentadas? Elas são Regulamentadas? regulamentadas. Então, Ah. a pessoa ali, ela tem esse fácil acesso. Então, eu acredito que piora um pouquinho. Pouquinho não, bastante. A gente está aqui tentando melhorar um pouquinho mais, né? Porque a nossa ideia é compartilhar com vocês, para que vocês agora tenham um pouco mais de conhecimento, mas que a gente possa dar as mãos, né? Então, assim, a nossa ideia, além do conhecimento, é um propósito. Assim como eu vejo aqui a Major falando, dá para ver que não é sobre uma escolha de uma carreira somente, existe uma questão pessoal, né? Um legado, um propósito. E a gente entender que é onde os nossos familiares, filhos, né, estão se desenvolvendo também além de nós. Então, se a gente olha para um futuro melhor, o que a gente está fazendo hoje para que esse futuro seja de fato melhor, né? Então, a gente está falando aqui, mas o RH, né, é uma pontinha, o RH é gigante, tudo passa pelo RH, gente, toda empresa precisa de RH. Então, assim, nós aqui somos um grande pilar de sustentação de todo esse ecossistema, né? A Major, no caso, não está no RH, mas também tem um RH, né? Na polícia, enfim, todos. Acaba impactando muito a sociedade. O trabalho, né? É um trabalho incrível da polícia. Eu Sim, sem sou dúvida. suspeita de falar, né? Então, é magnífico. Mas aí é um tema maior que a gente tem que discutir. Porque realmente vai O ser meu bem. medo é essa aprovação social, né? A partir do momento que eu coloco modelos de sucesso para a sociedade baseado nisso, e eu digo que isso pode, que isso é aceito, que isso é legalmente aceito. Quanto mais a gente dá essa aprovação, mais isso vai permear os nossos dias a dias e os nossos lares, como vocês estão falando. Sim. E a gente precisa se posicionar, né? A gente fala que muitas vezes os bons estão calados e os maus, né, estão ali. Os bons ficam em cima do muro. Quantos profissionais? Eu faço um trabalho na rede social, mas tem muito para melhorar ainda. Então, assim, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também têm grande bagagem, mas muitas vezes não tem nem tempo para poder colocar isso, disseminar esse conteúdo. Então, que possamos ser essa semente do bem, pelo menos, se não dá para ser numa rede social, que seja para os nossos, né, para quem está próximo de nós, que seja no nosso dia a dia no trabalho, buscar apoio. Até quero saber aqui, quem de vocês hoje passa por alguma questão no trabalho de vocês e precisaria de um apoio, de uma intervenção? Fala, olha, nós precisamos de apoio, nós temos casos, nós identificamos que vai melhorar, né? Se a gente tiver um apoio aqui, vai melhorar. A gente tem alguém aqui que está precisando de ajuda? Pode abrir o microfone, pode colocar aqui no chat. A Lei falou que não, que está tudo certo por lá. Nós tivemos muito pedidos, né? Talvez as pessoas nem estejam aqui presentes, que pediram para essa masterclass acontecer. A Karen falou que também não. A Marcela, a Karen pediu para ser colocada no grupo. Eu coloquei aqui já o número dela para colocar no grupo. Perfeito, tá. Como o meu WhatsApp não está funcionando agora, não sei o que eu fiz, eu vou daqui a pouco, eu já anotei aqui para inserir lá depois.
Ótimo. Bom, então, assim, a gente colocou aqui para vocês no grupo a intervenção, então seria diagnóstico para poder apoiar vocês, né, aí no dia a dia, quem precisar. A gente tem um caminho, que é o que a Tabata e eu fazemos, que aqui é uma intervenção já, um dos nossos programas, que é o Day Trainer. A gente fala do diagnóstico, de dinâmicas, plano de ação, capacitação, tudo isso no diagnóstico que nós ali mandamos para vocês o link, tá? Então, quem precisa de apoio ou sabe de alguma empresa por perto que está precisando de um apoio, a gente disponibilizou ali uma vaga, e aí a gente tem aqui, junto com esse diagnóstico, a gente tem uma palestra exclusiva de reorganização de educação financeira. Quando a gente fecha a intervenção, a gente leva uma profissional para fazer, que é o que nós já falamos aqui, né, para toda a equipe, como um bônus, para que eles possam ter essa inteligência financeira também, além da emocional, porque muitas pessoas não têm, né, não sabem que podem. Quer E falar? só fazer um adendo aqui também, então, que nem a Alessandra comentou que não tem, graças a Deus não tem, a Karen também comentou, mas a gente traz também como prevenção, porque a gente muitas das vezes não sabe se a pessoa que está ali, ela realmente. Eu tenho um caso na minha família que eu só descobri, porque sem querer de fato, eu peguei. Eu peguei. Sabe aquela mulher, intuitiva, porque não levei nada para o psicológico, foi mais na intuição, e peguei a pessoa, realmente estava ali no universo e perdendo dinheiro. Então, às vezes a gente nem sabe. E a pessoa está do nosso lado, às vezes dormindo até na mesma cama. Perfeito. Bom, e aí a gente fala, né, do sintoma ao mapa, então esse diagnóstico é para transformar percepções de fato, né, que nem a Tá falou, muitas vezes a pessoa está com a gente não sabe, porque são questões muito pessoais, né, nem todo mundo relata, mas a intervenção ajuda. Então, só para entender aqui, exceto no caso a Major, né, que acredito que, não sei se ali, eu acredito que não tem a questão do NR1, a não ser que seja serviços, né, prestadores de serviço dentro de funcionários públicos, mas todo mundo aqui já está dentro da NR1, já está com a NR1, a lei tudo certinho ali, já está com o NR1 DRPS. também é para órgão público, Camila. Oi? A NR1 também é para órgão público. Não, mas é só para quem é CLT, então órgão público, no caso, você tem prestador de serviço, né? Se for só funcionário público, não entra. Prestador de serviços. No nosso caso, a gente desenvolve já atividades, a gente tem a questão do psicólogo, e aí a gente tem uma questão de legislação estadual. Não é a NR1 em prática como é para o CLT. Uhum. Perfeito. Tem lá no panelão os... No panelão mesmo. Temos Eu já fui lá. Eu já fui lá visitar, eu queria ser. Legal. Mas olha, acho que valeria, de repente, se vocês pudessem, uma palestra sobre esses jogos para a gente levar para os policiais de uma forma, né? Eu agora estou trabalhando, estou responsável pelo município de Santo André, eu sou a subcomandante de lá, e aí seria interessante a gente levar para os policiais essa questão, até porque, às vezes, não com ele, porque, como eu falei, eu acho que o policial, como a gente já ficou um pouco protegido depois que muitos caíram nas questões das pirâmides, então o pessoal já está um pouco mais desacelerado nisso. Mas tem muitos familiares, muitas pessoas com problema com familiares também. Perfeito, Obrigada, perfeito. Major. Vamos conversar, tá? Sobre a palestra depois. Maravilha. O telefone, aí já fala com o Marcelo Dantas, depois já passa meu contato aí para elas. Perfeito, perfeito. Major, eu faço sim, a gente vai fazer uma visita lá e a gente já faz esse trabalho pela CPL já. Já é legal que a gente já faz pela nossa CPL de RH. Eu acho extremamente porque quem não sabe, somos conselheiras da CPL. A gente está no conselho. Legal, estou esperando então. Ó, semana que vem, minha agenda, a partir da quarta, eu tenho horário, me liga. Tá bom, obrigada. Perfeito, então. Olha, nós colocamos agora no grupo aqui, no chat, na verdade, um NPS.
nós ficaremos muito felizes se vocês puderem responder o NPS. É simples, é bem básico, menos de 1 minuto. Só porque a gente precisa entender sempre o que a gente pode melhorar aqui, então que vocês sejam aí muito sinceras, para que a gente possa cada vez aperfeiçoar o nosso trabalho, a nossa entrega. É anônimo, tá? Então, é somente para a gente poder melhorar cada vez mais. E seguimos à disposição de todas vocês, agradecemos pelo tempo de cada uma, todos aqui fielmente até o fim com a gente. Se alguém mais puder falar como foi essa experiência de estar aqui, se sentiu falta de alguma coisa, se agora a percepção expandiu, percebe que está mais ali, está um pouco mais preparada para olhar para isso no dia a dia. Vou parar de compartilhar. O pessoal está implantando a NR1. Que legal, que bacana. Que bacana. Então, se vocês precisarem também de palestras em relacionado ao assédio, a burnout, a questão de BETS, ou qualquer outro tema, inteligência emocional, podem contar conosco também. Porque isso faz tudo hoje o que é importante, não precisa estar no plano de ação NR1, né? Os eventuais, tá, gente? Vamos lá. Opa, faz. Mas alguns programas mais eventuais ali, que às vezes, poxa, que legal, vou implantar na empresa. Ah, mas não tá na NR1, vou colocar. Não, coloca, porque é só depois fazer um ajuste e falar assim, olha, já entregamos até mais. Então, isso podem ficar tranquilos, que isso tá bem favorável, inclusive, para a empresa quando acontece. Exatamente. E assim, se precisar também, qualquer situação, por exemplo, a gente tem aqui já próximo, chegando, né, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, precisando de apoio, a Tabata e eu estamos à disposição aqui de vocês, somos colegas, nós temos muitas amigas aqui, amigos de RH falando, né, quem que olha para nós. Então, nós olhamos para os nossos parceiros de RH, nós apoiamos, estamos aqui disponíveis para o que vocês precisarem de novo. Isso é um legado para a gente, é um propósito muito grande, é para além, né, de uma carreira, de uma profissão que a gente sabe que é muito importante, mas para a gente é realmente salvar vidas, né? Estar juntos. É um propósito. Exato. A gente é um propósito. Bom, pessoal, quero agradecer aqui o tempo de vocês. A gente acabou passando um pouquinho mais, porque a gente ama falar sobre esse assunto, o assunto de desenvolvimento, levar para vocês. Então, a gente até passou um pouquinho aqui do planejado. A gente vai fazer sorteios até amanhã de manhã. A gente vai ter um ingresso do Conar, vai ter brinde da Erg Life. E aí a gente vai trazer também, para colocar lá no grupo, quem foi o ganhador ou a ganhadora desses sorteios. Tá bom? Então, eu quero agradecer e desejar uma boa noite a todos. Obrigada. Ótima noite também a todas, viu? Até logo.